Olá pessoal, professor Kinesio aqui. Nesse vídeo de programação em Python, nós vamos falar sobre o uso de funções pré-definidas da linguagem. Uma função é como se fosse um microprograma que realiza uma tarefa específica. Vejamos alguns exemplos. Calcular a raiz quadrada de um número, arredondar um número, calcular uma potência, determinar, se um número é primo ou não, e várias outras funções, e não precisa ser necessariamente numéricas, né? Qualquer outro tipo de função de processamento, ele pode ser encapsulado dentro de uma função. A linguagem Python contém um número bastante grande de funções já pré-definidas. E além disso, a gente ainda tem as bibliotecas da linguagem Python, que tem mais uma outra dezena ou uma centena de funções. Eu gosto de fazer a associação do conceito de funções com uma caixa preta. A gente não precisa saber como ela funciona por dentro, basta saber como utilizar ela. Da mesma forma, um automóvel, a gente não precisa saber como é que funcionam os mecanismos internos de funcionamento de um motor, de um câmbio, para poder usar o carro, para dirigir, para se locomover para lá e para cá. Tá? Então, nesse sentido, a gente não precisa conhecer o que está dentro da função para poder usá-la. Uma função, ela pode receber um ou mais dados de entrada e ela retorna ao final uma saída, um resultado. Então vejam esse diagrama aqui embaixo. Nós temos uma função, a gente não sabe internamente como é o código dela, a gente fornece alguns dados ou parâmetros para essa função, ela processa aquilo que precisa processar e devolve para a gente então um resultado. Para saber como é que a gente lida com a função, a gente só precisa conhecer essas interfaces, né? Os dados de entrada, o nome da função e a saída. Isso é chamado de protótipo da função. Tá? Então, para usar uma função, não precisamos conhecer internamente como funciona, não precisamos saber o código-fonte dela, apenas conhecer o protótipo. O protótipo contém, então, o nome da função e os seus parâmetros. E também, obviamente, o que a função faz, né? Isso normalmente a gente encontra na documentação da linguagem Python, no site python.org, está descrita toda a documentação da linguagem, como é que funciona cada uma dessas funções. Um exemplo é isso aqui, ó, myfunc. Então aqui vai estar o nome da função. Normalmente o nome da função é de forma significativa, né? Tem um significado para que seja fácil de associar o que a função faz com o seu nome e também os parâmetros que a gente precisa passar para essa função funcionar. E aí, na chamada da função, né? Dentro do nosso programa principal, nós vamos fazer uma chamada para essa função. Quando a gente chama a função, e a gente sempre chama a função pelo nome, há um desvio da execução. Tá? Ao invés de seguir no código-fonte principal, ele vai chamar a função, ele vai executar o código-fonte dessa função e quando acabar, ele retorna ao ponto onde foi feita a chamada da função. Então, essa figurinha aqui, ela ilustra essa chamada. Nós temos aqui, no início, uma entrada de dados, né, que eu chamei aqui a variável de val. Em seguida, nós temos uma chamada da função sqrt, tá? Ela faz parte de uma biblioteca da linguagem Python chamada math, que é uma biblioteca matemática. A função sqrt vem de square root, que é a raiz quadrada. E eu estou enviando para essa função sqrt o valor dessa variável val. Cada função tem o seu escopo de variáveis separado. Tá? Então, o programa principal ele não consegue ver as variáveis internas da função sqrt, por exemplo, e vice-versa. Então, a comunicação que acontece entre o programa principal e esse microprograma, essa função, é pelos valores que a gente passa. Tá? Então, a gente chama a função, passa os valores, no caso aqui o valor da variável val, a função sqrt faz o processo que ela precisa fazer
e no final ela vai devolver uma saída ou um retorno. Nesse caso aqui, o retorno da função sqrt ele vai ser utilizado para armazenar, isso é indicado aqui pelo sinal de igual, numa variável res. Tá? E em seguida o programa segue adiante, imprime o valor de res na tela, esse aqui é o símbolo do print, né? E depois acaba o programa. Tá? Então a gente vai para o código-fonte da função, não precisamos conhecê-lo. A hora que terminar o código-fonte dela, retorna para o ponto aonde foi chamada a função e aí segue executando as outras instruções. Nós temos na linguagem Python um conjunto bastante grande de funções pré-definidas. Essas funções são chamadas funções built-in, elas fazem parte do conjunto básico de comandos da linguagem. Então vejam aqui que a lista é bastante grande. Eu destaquei em negrito aqui algumas funções que nós já usamos, né? Por exemplo, já usamos a função float, sem saber que era uma função, né? Usamos aqui o comando input, que é para fazer a entrada de dados, int, que é para converter uma entrada em números inteiros, já usamos a função str para variáveis do tipo string e também usamos o comando print. Além desses, nós vamos ver a seguir a função abs, vamos conhecer o que ela faz. Nós vamos ver também a função round e a função poll. Tá? E mais outras funções da biblioteca math. Então, tem funções built-in e tem funções de bibliotecas. Tá? Por exemplo, falei da biblioteca math, nós vamos ver a seguir as funções ceil, que é para fazer um arredondamento para cima, a função floor faz um arredondamento para baixo, o poll para cálculo de potência, sqrt para raiz quadrada, tem funções trigonométricas de cosseno, tangente, seno, conversão de graus para radianos e vice-versa, e mais uma porção de funções. Toda a documentação dessas funções está no site do Python, python.org. Depois aqui temos a biblioteca OS para funções do sistema operacional, tem funções de abertura de arquivo, fechamento de arquivo, verificar número de processo, quem é o dono do processo, mudar de diretório e outras funções. E além dessas duas bibliotecas, ainda tem muitas outras bibliotecas para processamento de texto, tipos complexos de dados, processamento numérico, persistência de dados, funções de banco de dados, né, como a biblioteca do SQLite, que é um mini banco de dados SQL, que a gente pode ter disponível na linguagem sem precisar instalar um grande SGBD. Funções para formatos específicos de arquivos, como PNG, JPG e por aí vai. Como é que a gente usa, né, as funções? Basta escrever o nome da função e passar os seus parâmetros, como a gente viu antes no protótipo, né? Então vejam, ó, print teste. Print é o nome da função, então a gente chama a função pelo nome, abre parênteses e passa aqui dentro o parâmetro, aquilo que no caso a gente quer que seja então impresso pelo comando print. É uma característica de todas as funções, tá? Elas sempre requerem aqui o uso dos parênteses. Tá? Então veja que o print tem parênteses, a função abs tem parênteses, o poll tem parênteses. E aqui, né, no caso a função print, a gente não usa o retorno dela para nada. No caso das funções abs e poll, o retorno dessas duas funções a gente está armazenando em variáveis de memória. Quando a gente usa uma função que pertence a uma biblioteca, a gente precisa fazer duas coisinhas. A gente tem que adicionar uma linha com o comando import e o nome dessa lib, dessa biblioteca. A gente usa aí o termo lib, que vem de library, né, que é biblioteca em inglês. E na hora de chamar a função, a gente escreve o nome da biblioteca. No caso aqui eu exemplifiquei com o nome lib, poderia ser math, poderia ser os, como a gente já viu antes, e ponto, tem um pontinho separando, escreve o nome da função e daqui é igual como se fosse uma função built-in.
abre os parênteses e a gente passa os parâmetros aqui dentro. Então, nos próximos slides, a gente vai ver alguns exemplos de códigos-fonte e algumas funções que a gente vai usar bastante nos nossos exercícios. Então, a primeira delas é a função raiz quadrada, é a função sqrt. Né? Então, para usar essa função, a gente precisa importar a biblioteca math, que corresponde a essa linha de código aqui, ó, import math. Normalmente essas linhas de import a gente coloca sempre bem no topo do nosso programa. E depois chama a função math.sqrt e passa para ela o valor do qual a gente quer calcular a raiz quadrada. Então vejam aqui, ó, no meu programa eu crio uma variável x, atribuo a ela o valor 2, depois eu chamo a função raiz quadrada, eu passo para ela o valor do x. Então essa é a comunicação que a gente tem do programa principal com a função. É pela passagem do parâmetro e do retorno do valor que aquela função nos devolve. Então eu estou passando um valor 2, a função sqrt faz o cálculo da raiz quadrada e devolve para a gente um resultado. Esse resultado, então, eu estou armazenando numa variável que eu chamei de raiz e em seguida eu faço aqui chamo a função print. Então vejam que o print é outra função. Eu passo para a função print um texto e uma variável. Essa função ela vai imprimir então isso que eu passei na tela. O retorno da função print não é importante para nada no nosso programa, tá? E como resultado vai ser impresso esse valor aqui na tela. Então agora eu vou lá para o idle executar esse pequeno programinha. Aqui está um código fonte. Então nós temos o import math, declaramos uma variável x com valor 2. Aqui fazemos a chamada da função, passando o valor de x para ela. E em seguida um comandinho print. Então F5 para rodar. E aqui está o resultado. O valor da variável raiz é esse número aqui, né? 1,41, 42 e por aí vai. Porção de casas decimais, é bem preciso, tá? Nós poderíamos, ao invés de ter feito aqui x igual a 2, também poderíamos ter solicitado para o usuário fornecer um valor com a função input. É uma função que faz a operação de entrada. O que nós passamos para a função input? É um texto que a gente quer que seja impresso na tela na hora de fazer a entrada. Então eu vou colocar aqui, ó, digite um número. Então a função input, ela vai imprimir isso aqui na tela e vai solicitar que seja fornecido, aqui no shell um valor. Esse valor, que é o retorno da função input, ele vai ser colocado na variável x. Então nós vamos executar esse programa. Digite um número, 3. E aqui deu um erro, tá? Então, quando a gente passa um valor para a função que não é compatível com o seu protótipo, vai aparecer uma mensagem de erro. Aqui está dizendo que tem que ser um número real, não um str. Por quê? Porque, por padrão, a função input ela retorna uma variável, um dado do tipo str, uma string. É como se esse número 3 que eu digitasse fosse um texto e não um número inteiro. Tá? Então, por isso que a gente, normalmente, com a função input de dados numéricos, a gente usa o comando int, a função int, ou a função float. Tá? Então, eu vou usar aqui int, e aí eu vou passar o parênteses ao redor da função input. Tá? Então, para a função int, eu estou passando o resultado do input. O resultado do input é o texto 3. A função int vai converter o texto 3 em um número inteiro 3, para que a gente possa, então, efetuar aqui corretamente a chamada da função sqrt. Para a função sqrt tem que ser um número para calcular, não pode ser texto. Tá? Por isso que deu essa mensagenzinha de erro aqui. Então é muito importante no desenvolvimento nós prestarmos atenção
as mensagens de erro. Vamos executar mais uma vez esse programa. Digite um número, 3 de novo, agora sim, né? Então, a gente pode usar uma função dentro da outra. Isso é muito comum. Seja na linguagem Python, linguagem C, Java ou outras linguagens, né? Essas chamadas de funções, uma dentro da outra, é bastante comum a gente usar. Para não ter que ficar colocando muitas variáveis, várias linhas de código, a gente chama uma função dentro da outra, tá? E aqui está, então, o resultado da função sqrt. A próxima função que eu quero mostrar para vocês é a função de valor absoluto. É uma daquelas que eu tinha destacado com um negrito naquele slide cheio de texto, né? A função ABS. O que ela faz? O que é o módulo de um número, né? Ou o valor absoluto? É um valor numérico sem o sinal. Na matemática, essa operação é representada por duas barrinhas verticais. A gente conhece essa operação como módulo de um número. Corresponde, então, o resultado, né, de chamar a função ABS corresponde ao valor numérico da variável A sem o sinal. Então, se o valor é positivo, ele permanece como está. Se o valor é negativo, ele é convertido para positivo. Então, para usar, basta chamar a função ABS, não precisa importar nenhuma biblioteca, porque ela é uma função built-in, e passar aqui dentro o valor que a gente quer transformar em positivo. Então, aqui do lado eu coloquei dois códigos-fonte um pouquinho diferentes. O primeiro, eu fiz a atribuição direta de um valor, né, para uma variável que eu chamei de antes. Na linha seguinte, eu chamo a função ABS para fazer a conversão para positivo, né, para tirar o sinal. Eu passo para ela o valor que eu quero fazer isso. E o retorno da função eu gravo numa variável chamada depois e mostro esses dois valores na tela. No segundo exemplo, eu faço a mesma coisa, só que ao invés de deixar um valor fixo, eu estou novamente usando aqui a função float e input. Tá? Então eu vou demonstrar a execução desses dois pequenos programinhas ali no idle. Então, F5 para compilar e rodar. Ó, o valor da variável antes e o valor da variável depois, né? Sendo que a gente chamou a função ABS para converter esse valor para positivo e esse valor já convertido, né, foi então armazenado na variável depois. No segundo código-fonte, a única alteração que tínhamos feito aqui era colocar um float input, né, digite um número, para o usuário então ter a liberdade de escolher um número que ele quer converter para positivo. Então F5, digite um número, eu vou colocar aqui, né, um número qualquer, e aí o antes e o depois da função ABS. Existe a possibilidade ainda de a gente gravar o retorno de uma função na própria variável. Isso também é bastante comum. Tá? No caso, por exemplo, de validação de dados, né? O usuário ele só pode colocar valor positivo e aí ele digita um valor negativo. O que a gente pode fazer? Né? Vamos supor que essa variável, o nome dela seja valor. Então, eu chamo a função ABS, eu passo o valor para ela fazer essa conversão para positivo e depois eu armazeno o resultado dessa função na própria variável valor. Aí a gente não precisa de duas variáveis para isso, basta uma. Tá? Então eu vou botar aqui, ó, valor, e vocês vão ver que agora, né, vai aparecer só o valor positivo no final. Se eu quiser, eu também posso botar um print, né, para ver na tela ali o valor dessa variável aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Entrada de dados e mostra o valor que foi entrado. Em seguida, chamo a função e mostro de novo o valor entrado. Esse tipo de colocação de print aqui é muito útil durante o processo de desenvolvimento, ou senão a gente executa o programa no modo debug, né? Como eu já vou deixar linkado na descrição desse vídeo aqui, o link para outro vídeo que eu falo sobre a execução dos programas em Python no modo debug. Então vamos rodar esse programinha.
digite um número, vou colocar aqui 5. Ó, então, o valor, esse print aqui é resultado desse comando, né? E depois o valor já convertido. Então, se o número é positivo, ele permanece como está, né? Se o número é negativo, então vou colocar aqui, ó, 5 negativo, aí sim ele faz então a conversão para positivo. Como é float, ele vai aceitar tanto o número inteiro quanto o número float, né? Então eu posso botar, por exemplo, aqui ó, o valor do π negativo, né? Ó, ele mostrou antes e depois, sendo que a gente usou uma variável só. A seguir, apresento para vocês a função de potência. Nós já tínhamos visto lá naquele vídeo sobre os operadores aritméticos, né, que a gente pode calcular a potência usando esse operador aqui, né, 2 símbolos de asterisco. Então, coloca a base de um lado e o expoente do outro. Mas também podemos chamar a função POU. Tá? Isso é bastante usado, essa função POU é bastante usada na linguagem C. Então, a gente passa para ela a base e o expoente. Né? Ao invés de escrever um de cada lado daqui dos asteriscos, a gente chama a função POU, passando agora então dois valores. Nas funções anteriores, SQRT e ABS, nós passávamos apenas um valor, né? Agora estamos passando dois aqui, a base e o expoente. É uma função built-in, então também não precisa colocar nenhum comando import no começo do programa. Então, né, o nosso código-fonte está aqui, tem essas duas variáveis. Aqui eu chamo a função POU, passo o valor da base, passo o valor do expoente, ele calcula o que precisa calcular, né, a potência, e devolve para a gente o resultado do cálculo dessa potência, que eu uso então para gravar na variável res. E em seguida, então, eu printo esse valor aqui na tela para a gente poder visualizar o resultado. Então, eu vou mostrar rapidinho lá no idle. Aqui está um código-fonte. Então, eu vou pressionar F5. Ó, res igual a 125. De onde que veio esse 25? Da chamada da função POU. Então, o que ele fez? Ele pegou a base, que vale 5, elevado ao valor de ESP, que é 3. Então, 5 elevado a 3. 5 ao cubo, né? 5 vezes 5 vezes 5. Então, dá 125 esse resultado. E por fim, quero mostrar para vocês então a função de arredondamento. Tem a função básica, né, que é o round, que é uma função built-in. A gente passa para ela dois valores, né, dois parâmetros. O primeiro é o valor que a gente quer arredondar. O segundo parâmetro é o número de casas que a gente quer usar no arredondamento. Esse número de casas ele é opcional. Se a gente não passar o número de casas, ele vai sempre arredondar para o número inteiro mais próximo. Se a gente passar o número de casas, ele leva em consideração, então, o número de casas. Então, por exemplo, aqui ó, na função round, o resultado desse comando ele vai arredondar o valor 3.11 para 3, que é o número inteiro mais próximo. Vejam que eu não estou colocando aqui o número de casas. Se a gente passar o valor 3.5, que está bem no meio, né, entre o 3 e o 4, ele vai acabar arredondando para cima. Se for 3.49999, ele arredonda para baixo. Do 3,5 para cima, ele então vai arredondar para 4. Tá? Esse comando 3.91, então, obviamente, ele vai arredondar o valor para 4. Porém, né, especificando aqui ó, uma casa decimal, esse 3.91 ele vai arredondar para 3.9. Se fosse 3.99, né, e a gente arredondar para uma casa, aí ele joga para o valor superior, já que 99 é quase 4. Né? 3.99 é quase 4. A função ceil, independente do valor que tiver aqui, sempre vai arredondar para cima, a não ser que o próprio valor seja o número exato. Tá? E a função floor sempre vai arredondar para baixo. Mesmo que aqui ó, o 9.9 seja quase 10, a função floor sempre arredonda para baixo.
Seal vem de teto em inglês, né? E floor vem de assoalho ou de chão em inglês. Por isso, esses nomes para arredondar para cima ou para baixo. Tá? E aí, seguinte, tem aqui os comandos print para a gente ver na tela esses resultados. Então, agora eu vou pegar esse código-fonte aqui, copiar e colar lá no idle para a gente ver a execução disso aqui ao vivo. Aqui também está o código-fonte, né? Os prints, lá no slide eu quebrei com /n, né? Porque senão a fonte ia ficar muito miudinha, né? Conforme o número de linhas, ele vai diminuindo o tamanho da fonte, né? Aqui eu vou fazer então a separação, né, desses prints aqui para ficar mais visível, né? Então, variável A, B, C, D, E F. Então vejam, ó, vou até colocar a tela aqui lado a lado para a gente comparar então o resultado dos comandinhos com o que apareceu na tela aqui, ó. Vou deixar o código-fonte aqui do lado. Tá? Então vejam, ó, o 3.11 foi arredondado para 3. Função round. 3.5 foi arredondado para 4. 3.91 arredondado para 4 também. Agora aqui a gente passou então uma casa decimal. Então 3.91 ficou 3.9. O seal arredonda sempre para cima. Então mesmo que esse número seja mais perto do 6 do que do 7, ele sempre vai arredondar para cima. Tá? E o floor, né, mesmo que o 9.9 sendo um número quase 10, o floor ele vai arredondar sempre para baixo, portanto 9. Então esse foi o vídeo sobre funções. Funções são um conceito bastante usado tanto na linguagem Python como nas outras linguagens C, Java, PHP, JavaScript, né? Todas elas usam esse conceito de funções. Isso tem a ver com vocês ouvirem falar um termo chamado modularização. Significa dividir o nosso código-fonte em porções menores. E assim nós vamos, né, futuramente, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar as próprias funções. Então eu tenho as funções built-in, básicas da linguagem, tem as funções de bibliotecas, que a gente precisa fazer o import, e temos a opção de criar as nossas próprias funções, veremos isso num futuro vídeo. Espero que tenham gostado, um abraço, fiquem bem e até o próximo.